Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional? Nesse vídeo eu te contar 3 informações importantes sobre valores, sobre grana, sobre dinheiro que pode ou não pingar na conta do Internacional muito em breve. Para isso, a gente sempre tem que estar atento, afinal de contas, o cofre do Inter, especificamente nesse vídeo, mas dos clubes brasileiros em geral, tá sempre raspado e entrar uma grana diferente é sempre interessante. Mas eu também quero falar de possibilidade de se dar bem. É na KTO. Sim, KTO é uma casa de diversão. A KTO, o slogan é perfeito, onde a diversão acontece. E a gente lá brinca, se diverte, ganha, perde, às vezes perde também. Acabei de perder dinheiro há pouco, faz parte, é do jogo. Mas assim, ó, se tu quiser brincar e te divertir, tem uma barbada pra ti. Na quinta-feira, o Inter joga em Criciúma contra o São Paulo. E o sueco, sabe-se lá por quê, tá colocando o São Paulo como favorito, é isso mesmo. A odd lá tá a seguinte, ó, 2,85 pro Inter e 2,5 pro São Paulo. É isso mesmo. Como a odd do São Paulo é mais baixa, ele tá achando que o São Paulo é favorito pro jogo. Vamos combinar? Mesmo que seja no Heriberto Rios, o São Paulo nunca vai ser favorito com o mando do Internacional. Era só o que faltava. O sueco tá louco. Então faz o seguinte, vai lá e aposta. Coloca uma vitória do Internacional pra tu ver. Numa dessas tu quase triplica o valor que tu colocar de arrancada. Quer brincar? KTO.com é a casa, JB Filho é o código promocional que tu ganha uma bonificação em cima do valor que tu começar a brincadeira lá na KTO. Beleza? Gente, olha só. A primeira situação é uma grana inesperada, o 500 mil dólares inesperados na conta do Internacional. Isto porque o Inter está disputando a Sul-Americana, que tem valores de premiações bem menores do que a Libertadores. Isso infelizmente não tem como combater. Na Libertadores de arrancada tu ganha 15 milhões para a primeira fase. Na primeira fase da Sul-Americana não chega a 1 milhão de dólares ou 5 milhões de reais. Então é 3 vezes menos. Mas tem uma situação que é bastante curiosa aqui e que eu preciso comentar. Todo time que passou em primeiro lugar foi para as oitavas de final já de cara, ganhou 600 mil dólares, ou 3 milhões de reais na cotação atual. 3 milhões, 600 mil dólares para as oitavas. Só que o Inter não foi para as oitavas, o Inter foi para a repescagem. E para jogar essa fase a mais de 2 partidas, o Inter ganha 500 mil dólares, 2 milhões e meio de reais. Ou seja, o Inter ganhou mais 500 mil dólares, porque vai disputar esses 2 jogos e se passar para as oitavas contra o Rosário Central no final do mês, na reta final do mês de julho, tem um bom tempo ainda para essa situação, o Internacional vai ganhar mais os 600 mil. Vocês entenderam? Se tivesse passado em primeiro lugar, o Inter já tinha 600 mil garantido. Então, ó, garantiu 600 mil, tá tudo certo, beleza, 3 milhõezinhos. Só que agora tem uma fase anterior. E para essa fase anterior dos playoffs, ganha 500 mil dólares, ou 2 milhões e meio. Se passar pelos playoffs, tu ganha os mesmos 600 mil que os caras já ganharam lá atrás. Ou seja, tu soma 2 valores. E o Inter, eu sei que não é o ideal, tem 2 jogos a mais no calendário, que tá mega apertado, mas o Inter tem aí meio milhão de dólares, 2 milhões e meio de reais. Tira que tu vai ter gastos, fretar voo, hotel e tal, tira meio milhão. Tem 2 milhas a mais no cofre do Colorado para disputar 2 jogos líquidos, já que sobram na conta do Internacional. Vamos combinar que isso não é ruim, né? Ainda mais que provavelmente o jogo contra a equipe do Rosário Central, o jogo de volta, vai ser no estádio Beira-Rio, no Beira-Rio, com torcida colorada, e a tendência é que o Inter também tenha um lucrinho aí. Então, velho, no fim, é óbvio que ninguém queria disputar playoff. Eu não vou transformar isso numa coisa boa aqui, mas economicamente deu 2 milhas a mais, 2 milhas e meia a mais de reais. É difícil de entender, mas basicamente, quem passou direto já ganhou 600 mil dólares. Quem passa por uma fase ganha mais o valor dessa fase. É óbvio que o Inter tem que passar do Rosário, mas nós estamos projetando aqui que passando, tu tem um valor a mais e aí ao todo tu ganha não só os 3 por estar nas oitavas, tu ganha 5,5. Vamos colocar assim porque é o valor a mais por esse pedágio aqui, por esses 2 jogos. Ah, tem que passar do Rosário, senão aí quebra a barca de todo mundo, né? Gente, olha só, Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, está por ser vendido. Você já deve ter acompanhado aí, o Nottingham Forest da Inglaterra quer levá-lo. A multa é inacreditavelmente baixa pelo padrão do cara, né? 4 milhões de euros apenas, 23 milhões de reais. E o Nottingham Forest quer pagar a multa e levar o jogador. Ele tá muito seduzido, tem 25 anos já e tá doido para ir. É verdade que o Corinthians está fazendo de tudo para segurá-lo. Falam até que propuseram um contrato de 5 anos com um valor total mensal, né? Salário, luva, bônus e tal, de 800 mil pro Carlos Miguel, para ele ficar e virar ídolo da torcida do Timão. Pois é. Se porventura a venda acontecer,
Se você não sabe, fique sabendo. O Carlos Miguel já passou pelo profissional do Inter, inclusive. Ele veio depois de uma Copinha São Paulo que ele foi muito bem. Aqui teve alguns problemas que se falava que ele não era um cara bem focado, concentrado e tudo mais, né? Não estava tão aí pro serviço e aí acabou sendo liberado de graça pro Corinthians. Mas o Inter terá um percentual da venda. Coisa de 500 mil reais pingam no cofre do Internacional se a venda de fato acontecer por esses valores que estão falando aí no momento. Então, basicamente, esta é a situação do Carlos Miguel, que pode deixar mais uma grana. Mas tem um cara que eu quero tratar aqui que a gente precisa ficar de olho, porque essa é a indefinição do momento. O David, lembra dele? David, ex-Fortaleza, São Paulo e tal, que pertence ao Inter. Estava no Vasco, está no Vasco na realidade. E olha, até pouco tempo atrás ele estava esmirilhando, era titular absoluto e tal. O Inter recebeu uma proposta para liberá-lo para o Vitória, o Vasco não permitiu. Uma sondagem nos Estados Unidos, o Vasco disse, ó, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Só que trocou o treinador. E o treinador há pouco meio que deixou ele de lado. No jogo contra o Flamengo, que é verdade, o Vasco foi goleado, ele sequer estava à disposição do treinador. Dizem, e eu falei com duas pessoas relacionadas, setoristas do Vasco e tal, pessoas que estão lá dizendo, ó, foi só opção técnica do treinador. Mas ele tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro. E numa dessas pode acabar trocando o Vasco por um outro clube. Só que aqui vem um ponto importante. O Inter tem uma cláusula no empréstimo com o Vasco que se ele jogar 60% das partidas, o Vasco é obrigado a comprá-lo por 2,8 de euros, que dá uns 15 milhões de reais. E aí essa conta ajudaria imensamente para o Inter não ter um enorme prejuízo com o David. Lembra que ele custou caro junto ao Fortaleza. Se ele começar a ser afastado e nem concentrar, aí temos um problema, porque o Inter foi forçado pelo Vasco da Gama a recusar propostas e agora o Vasco da Gama está meio que excluindo o cara. Ninguém até hoje sabe explicar se o fato do Vasco ter recusado as propostas obriga eles a comprar o David. Mas essa é a situação. Por enquanto, nós só temos que o treinador afastou do jogo contra o Flamengo por uma opção técnica. Não teria nada demais acontecido, não está lesionado e também... Então, assim, é questão do treinador. Mas o Inter está de olho, porque, né, esperava receber uma grana que o Vasco estava se armando, queria comprá-lo no final do contrato, no final do mês de dezembro. Mas já entrou 7-7, saiu 7-7, veio o Pedrinho, foi outro treinador e tal, e ninguém mais sabe o que está acontecendo com o Vasco da Gama. Então essa é uma questão para a gente ficar de olho, porque o David pode ou não render uma grana maravilhosa para a conta do Esporte Clube Internacional. Então vamos ficar de olho, porque aqui tem um ponto importante na discussão, beleza? Essa é mais ou menos a situação do David. É óbvio que, né, ainda tem que ver como é que vai repercutir a situação lá, mas é estranho, né? O cara tá titular e tal, há pouco tempo era um dos melhores do time, né? Com todos os problemas do Vasco, e aí deu isso. Bom, inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.